Livro de Salmos, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 6. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca. Enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Qual a soma dos meus dias? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Esta é a meditação de um justo. Primeiramente, ele diz para si mesmo, nos versículos 1 e 2, ele diz que guardará os caminhos do Senhor, pois deseja não pecar com a língua, e colocará uma mordaça na sua boca. Este cuidado é o cuidado primeiro quando somos tomados pelo Espírito. Somos muito cuidadosos com o que vamos falar ou argumentar. Devemos meditar, antes de tudo, no que falamos, para não pecarmos com a língua, não errarmos em nosso coração. Ele tentou ficar em silêncio até mesmo em relação à palavra do Senhor. Ele diz no versículo 12 que ele emudeceu acerca do bem, mas isso trouxe fogo queimando no seu peito. Nós não podemos ficar em silêncio quando é para falar a palavra do Senhor. Devemos ficar em silêncio quando é para falar nossa própria palavra, nossa própria opinião. Assim devemos ter uma mordaça sobre a nossa boca. Mas quando é para falarmos a palavra do Senhor, devemos ser livres. E ela deve fluir através de nós. No versículo 4, ele começa a reconhecer o seu fim, a sua fragilidade, e fala da vaidade da vida humana. É difícil para o ser humano arrogante, sábio em si mesmo, firmado na carne, reconhecer que é pura vaidade, ou que a sua palavra e a sua opinião aborrece a Deus e não tem valor diante de Deus. É pura vaidade. Veja que ele, como ora, ele ora dizendo ao Senhor para mostrar o seu fim, para que ele conheça o seu fim. Nós todos precisamos de orar ao Senhor para percebermos que somos finitos, para não sermos arrogantes e nem andarmos segundo a carne. Na carne, o homem é arrogante e passa a impressão de ser eterno e trabalha como se fosse eterno. Veja que no versículo 6, ele fala da inquietude do homem natural. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Portanto, não sabe quem vai levar aquilo que foi produzido pela carne, que foi produzido neste mundo.
É para isto que o espírito do mundo trabalha e tenta ocupar-nos. Nós devemos ajuntar tesouros no céu e devemos aprender sobre o silêncio, percebermos e ficarmos em silêncio. Assim, o salmista mostra e revela a reflexão de um justo. Ele diz que enquanto ele meditava, ele sentiu algo que lhe queimava. É o fogo do Espírito. Pelo Espírito, nós falamos a palavra de Deus. E pelo Espírito, aprendemos a colocar uma mordaça em nossa boca. Louvamos ao Senhor, pois ele diz no versículo 5, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. O justo vive na presença do Senhor. E antes de qualquer coisa, ele considera o Senhor. Se o Senhor for o primeiro, se o reino vier primeiro, então nós perceberemos que tudo que vem de nós mesmos é vaidade. Esta é a meditação de um justo. Ela está no livro de Salmos, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 7. Ele diz ainda no final que em ti e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Nós não esperamos em homem algum, nem na carne e sangue. Pelo contrário, silenciamos a nossa carne para ouvir a voz do Senhor. Assim, aprendemos a esperar no Senhor em tudo, pois o Senhor é justo e dará vida, glória e fará justiça àqueles que Ele salva. Bendito seja Deus e que nós assim possamos aprender a meditar e a pensar sobre a finitude da vida humana e sobre a presença de Deus, cuidando dos nossos lábios, cuidando do nosso coração, não silenciando sobre o bem, mas falando a palavra de Deus sem medo, falando a palavra de Deus que flui por meio do Espírito Santo, aquele que está conosco todos os dias. Louvado seja Jesus. Amém.